Olá, pessoal. Eu sou a professora Aline, sou a professora da disciplina de Ciências, e a gente vai iniciar nossa segunda aula, que tem como tema adaptações dos seres vivos. A primeira coisa que a gente precisa saber é o que é adaptação. Mas antes disso, eu gostaria que vocês soubessem um pouco da história desse animalzinho aqui, que é chamado de Jupará. O Jupará, ele apresenta algumas características. Como vocês podem notar, ele apresenta aqui, ó, uma cauda longa. Essa cauda longa ajuda o Jupará a se pendurar nas árvores e também ela acaba servindo de apoio como se fosse um terceiro membro, uma terceira perna para esse animal, certo? Além disso, esse animalzinho, ele passa a maior parte do dia nos troncos de árvores ocas, certo? E aí ele costuma sair para realizar brincadeiras, para se alimentar e para se reproduzir à noite. O fato dele ser assim, dele gostar, dele ter o hábito noturno, faz com que ele tenha, por exemplo, características como os olhos serem grandes e bem sensíveis à luz, o que facilita eles conseguirem enxergar durante a noite. Além disso, esse animal ele é um grande disseminador de plantas de cacau. Então, o que que acontece? Eu não sei se vocês sabem, mas o cacau, ele é uma planta com um fruto que tem um formato aqui, ó, de cabaça. E aí, dentro dessa cabaça, vocês vão encontrar essas amêndoas, que esse animalzinho utiliza muito como alimento. Então, o que que acontece? Ele usa suas unhas bastante afiadas para romper essa cabaça e aí retirar as amêndoas que servem de alimento. Aqui dentro estão as sementes da planta de cacau. Então, o que que acontece? Quando esse animalzinho ele defeca, ele acaba disseminando, soltando pelas suas fezes as sementes da planta de cacau, espalhando então essas sementes por vários lugares onde ele passa, certo? Todas essas características que eu falei para vocês, elas são características que aumentam a sobrevivência desse animal no ambiente onde ele vive, certo? Então, ter os olhos grandes e sensíveis à luz aumenta a sobrevivência dele, fazendo com que ele seja encontrado mais durante a noite, certo? As unhas afiadas aumentam a sobrevivência dele, fazendo com que ele consiga abrir esse fruto e se alimentar dessas amêndoas do cacau. A cauda longa favorece a sobrevivência dele, fazendo com que ele permaneça nos troncos das árvores e aí não seja pego por predadores que estão lá no solo. Então, todas as características que aumentam a adaptação de um ser vivo, que aumentam a sobrevivência de um ser vivo, são chamadas de adaptação. Então, o que é adaptação? Adaptação são características que aumentam a sobrevivência de um ser vivo em determinado ambiente. Essa adaptação, ela pode estar ligada aos fatores não vivos, ou também chamados de fatores abióticos. Por exemplo, a adaptação pode estar ligada à luminosidade, ou seja, à luz daquele ambiente, pode estar relacionada à temperatura do local onde o ser vivo vive, pode estar relacionada à umidade, à quantidade de água que é encontrada naquele ambiente, pode estar relacionada também ao solo, na composição química daquele solo. Então, percebam que aqui eu tenho fatores não vivos, ou seja, fatores que não possuem que não possuem vida, que não são seres vivos. Por outro lado, existe a adaptação ligada a fatores vivos, ou seja, ligadas às espécies, aos seres vivos que são encontrados naquele ambiente. Então, os fatores vivos correspondem aos seres vivos que são encontrados em determinado local, certo? Para ver se vocês entenderam mesmo, eu estou mostrando aqui duas imagens.
a imagem 1 e a imagem 2. Eu quero que vocês me mostrem aí quais são os fatores não vivos, qual imagem está mostrando os fatores não vivos e qual imagem está mostrando os fatores vivos. Pensem aí. Então, os fatores não vivos estão sendo mostrados aqui, ó. Observem que eu tenho os fatores não vivos, como a luz solar, eu tenho uma pedra encontrada no ambiente, eu tenho a água daquele local. Então, essa imagem mostra os fatores não vivos. Já a outra imagem aqui, ó, que está mostrando somente seres vivos, animais e plantas. Então, como são seres vivos, eu vou chamar esses fatores aqui de fatores vivos. A gente viu que existem os fatores não vivos, como por exemplo, luz solar, temperatura, solo, e existem também os fatores vivos, que são os seres vivos que são encontrados em determinado ambiente. O conjunto dos fatores não vivos mais os fatores vivos é chamado de ecossistema. Então, um ecossistema é o conjunto de fatores não vivos e de seres vivos que podem ser encontrados em determinado local, certo? O ecossistema é estudado por uma ciência chamada de ecologia. Então, ecologia é a ciência que estuda os ecossistemas. Para estudar essa ciência, existem pessoas que são chamadas de ecologistas. Então, o ecologista é uma pessoa que estuda a ciência ecologia, ou seja, que estuda os ecossistemas. Um exemplo do trabalho de um ecologista seria, por exemplo, entender a interferência do ser humano em um ecossistema. Então, observem aqui. Aqui eu tenho uma floresta. Uma floresta é um ecossistema porque vocês vão notar que lá vocês vão encontrar os seres vivos, como está sendo mostrado aí na imagem, e vão encontrar também os fatores não vivos, como por exemplo a umidade, que é a quantidade de água presente naquele local, a luminosidade, certo? O tipo de solo. Então, isso aqui, uma floresta, é um exemplo de ecossistema, porque você encontra os fatores vivos, seres vivos, e os fatores não vivos, certo? Então, um ecologista, que é uma pessoa que vai estudar os ecossistemas, ele estudaria, por exemplo, o que está acontecendo com essa floresta após a retirada das árvores daquele local. Então, que alteração aconteceu nessa floresta depois que o ser humano foi lá e retirou as árvores daquele local, certo? Então, o ecossistema é o conjunto de seres vivos e de fatores não vivos em um determinado local, que é estudado por uma ciência chamada de ecologia, através do trabalho de pessoas chamadas de ecologistas. Ok, gente? Como eu falei para vocês, a adaptação é uma característica que aumenta a sobrevivência de uma espécie em determinado ambiente, certo? Então, vamos observar aqui algumas adaptações a fatores não vivos. Por exemplo, adaptações que seres vivos desenvolveram para viver em ambientes com baixa temperatura. O primeiro exemplo de adaptação a baixa temperatura é no caso do urso polar. O urso polar, lá nas geleiras, ele desenvolveu uma adaptação para sobreviver àquela temperatura tão baixa, que nada mais é do que apresentar abaixo da sua pele uma camada grossa de gordura. Essa camada grossa de gordura funciona como um isolante térmico, ou seja, um isolante de temperatura, fazendo com que a baixa temperatura do ambiente não atinja a estrutura corporal desse indivíduo, tornando então ele aquecido. Então, essa camada de gordura, ela funciona como se fosse um grande casaco protetor, isolando aquele indivíduo do frio do ambiente, certo? Outro exemplo de adaptação a baixa temperatura é o caso das árvores migratórias.
As árvores não, as aves migratórias. As aves migratórias, elas quando chega a época fria do ano, o inverno, elas então realizam o seu voo de migração para locais mais quentes. E aí elas retornam só para o local original onde elas estavam, após aquelas temperaturas voltarem a subir. Então, quando chega o frio na região, o inverno na região onde elas estão, elas partem, voam para outro local e só depois que a temperatura aumenta de novo é que elas retornam para o seu local de origem. Então, o voo de migração também é um exemplo de adaptação à baixa temperatura. O terceiro exemplo de adaptação à baixa temperatura é um sono profundo que alguns roedores e morcegos apresentam, certo? Esses animais, eles entram em sono profundo quando chega a temperatura mais fria no local onde eles vivem, e aí eles entram em sono profundo durante essa estação fria, e aí eles só despertam. Esse sono profundo é chamado de hibernação. E aí eles só despertam desse sono depois que as temperaturas no local onde eles estão começam a subir de novo. Então, a camada grossa de gordura dos ursos polares, a migração das aves e a hibernação, que é o sono profundo de roedores e alguns morcegos, são exemplos de adaptações a baixas temperaturas. Outro exemplo de adaptação a fatores não vivos é a adaptação a ambientes com pouca água. Então, existem algumas plantas, como plantas encontradas muito na nossa região, na Caatinga, que elas apresentam uma adaptação para sobreviverem em um ambiente com tão pouca água como é o nosso. No caso, essas plantas aqui, ó, que são os cactos, elas apresentam as folhas em forma de espinho, certo? Então, na verdade, aqueles espinhos, se vocês não sabem, elas são folhas especiais, folhas mudadas, modificadas nessas plantas, para que elas evitem a perda de água. Então, o que é que vai acontecer? Se vocês não sabem também, a planta, ela acaba perdendo água através das folhas para o ambiente. Então, a aguinha que está dentro da planta, quando a temperatura vai aumentando, ela vai saindo dessa planta através das folhas, num processo chamado de evaporação. No caso dos cactos, as folhas deles vão estar em formato de espinho para que a água ela seja perdida de forma mais lenta, ou seja, em menor quantidade. Como assim, professora? Eu vou dar um exemplo para vocês. Imagine que vocês realizaram a lavagem da roupa, certo? E aí eu tenho duas camisas que foram lavadas, estão repletas de água, certo? Uma dessas camisas eu vou colocar estendida no sol, certo? Essa camisa estendida no sol é como se fosse a folha que a gente costuma ver, a folha grande. Rapidinho, se vocês notarem, rapidinho essa água ela vai sair dessa camisa para um ambiente, certo? Através da evaporação. Do mesma forma, acontece na planta que apresenta a folha grande, a folha normal que a gente costuma ver. A água sai lá de dentro para o ambiente. Numa camisa que eu lavei e eu deixo essa camisa enrolada, observem, se vocês observarem, vocês vão perceber que essa água ela vai demorar mais a ser perdida, a ser jogada no ambiente por evaporação, certo? Isso acontece do mesmo jeito com os espinhos. Se vocês observarem, os espinhos eles são como as camisas enroladas. Então, eles perdem água de forma mais lenta para o ambiente. Então, a plantinha ela acaba perdendo menos água para o ambiente. E isso é totalmente importante, já que no ambiente que ela vive já não tem muita água. Então, ela não pode estar perdendo água assim. Então, ela perde de forma bem lenta, diferente de que se as folhas dela tivessem o formato normal, o formato estendido. Certo, pessoal? Nas plantas do cerrado, que também tem esse problema com a perda de água, o que acontece é que a água ela não consegue ficar na superfície aqui do solo.
A água ela costuma ficar lá em camadas profundas, em lençóis subterrâneos que ficam bem distantes lá da superfície do solo, certo? Então, o que essas plantas fazem para evitar para sobreviver nesse ambiente com pouca água? Elas desenvolveram a adaptação, ou seja, a característica de apresentar raízes bastante profundas. Para vocês terem uma ideia, tem plantas lá no cerrado que elas apresentam raízes com até 15 metros de profundidade. Por que isso acontece? Porque já que não tem água aqui, ó, na superfície do solo, a água vai estar nos lençóis subterrâneos, elas desenvolveram raízes bem profundas para conseguirem chegar nesses lençóis subterrâneos e aí conseguirem capturar a água para essa plantinha se desenvolver, certo? Então, essa é outra adaptação das plantas a ambientes com pouca água. Outra coisa que a gente precisa entender é a adaptação e as cadeias alimentares, certo? Então, para se alimentarem, os seres vivos eles desenvolveram algumas adaptações à forma como eles obtêm o alimento dele. Existem os seres vivos que são chamados de herbívoros. Os seres vivos herbívoros são aqueles que se alimentam somente de plantas. Por exemplo, o coelho. Observe que ele vai se alimentar de uma planta, no caso, ele está se alimentando aqui, ó, da cenoura. Então, ele não consegue se alimentar de outra coisa que não seja planta. Eu vou chamar ele de herbívoro. Já os seres vivos que são carnívoros, eles só conseguem se alimentar de animais, como, por exemplo, essa onça pintada aqui. Ela é um ser vivo carnívoro que se alimentam de animais. Os seres vivos chamados de onívoros são aqueles que conseguem se alimentar tanto de plantas quanto de animais. Um exemplo, nós seres humanos, nós conseguimos nos alimentar tanto de plantas como de animais. Por outro lado, existem os seres vivos que eles conseguem produzir o seu próprio alimento através de um processo de fotossíntese. No caso, as plantas. Vocês não vão ver as plantas se alimentando de carne, nem vão ver as plantas se alimentando de outras plantas, certo? Por quê? Porque as plantas, elas conseguem produzir o próprio alimento que elas vão precisar dentro delas, usando a fotossíntese. Como é isso? A planta, ela vai precisar da energia do sol, da luz solar, ela vai precisar da água que está lá no solo, certo? E ela vai precisar de um gás que está no ambiente, que é chamado de gás carbônico. Então, ela vai pegar a água, o gás carbônico e a luz do sol e realizar a fotossíntese, que consiste na produção de um açúcar chamado de glicose, que é usado como alimento para essa plantinha. Além disso, no processo de fotossíntese, a planta ela também vai produzir um gás chamado de gás oxigênio, que é usado na respiração de outros seres vivos, certo? Então, a planta ela produz o seu próprio alimento através da fotossíntese. Então, já que a gente está falando em produção de alimento e no que esses seres vivos comem, a gente vai entender o que é uma cadeia alimentar. Uma cadeia alimentar, ela vai mostrar a relação de alimentação que existe entre os seres vivos. Então, aqui eu trouxe um exemplo de cadeia alimentar para você, certo? Nas cadeias alimentares, as plantas, elas vão ser chamadas de produtores, porque, como eu disse a vocês, elas produzem o seu próprio alimento. Essas plantinhas que produzem o seu próprio alimento, elas vão ser fonte de alimento para os seres vivos chamados de herbívoros, que se alimentam de plantas, certo? E aqueles herbívoros vão servir de alimento, por exemplo, para os animais, para os seres vivos carnívoros, que se alimentam de animais. Os herbívoros e os carnívoros, como eles precisam
adquirir o seu alimento ou de uma plantinha ou de um animal, eles vão ser chamados de consumidores, certo? Então, consumidores porque eles precisam consumir outro alimento. As plantas são produtores porque produzem o seu próprio alimento e herbívoros e carnívoros são consumidores porque precisam adquirir seu alimento ou de uma planta ou de outro animal, certo? Então, aqui vocês conseguem ver melhor um exemplo de cadeia alimentar. Repetindo, na cadeia alimentar, eu mostro a relação de alimentação entre os seres vivos. Numa cadeia, as setas, elas vão indicar que aquele ser vivo serve de alimento, aquele ser vivo, ele vai servir de alimento para o próximo. Então, vamos ver aqui como seria isso. A planta, ela vai servir de alimento para o preá. O preá, por sua vez, serve de alimento para a jararaca. Então, observem que é uma cadeia alimentar porque está mostrando a relação de alimentação entre os seres vivos, onde a planta serve de alimento para o preá e o preá serve de alimento para a jararaca, ok? Nas cadeias alimentares, a gente também vai encontrar os seres vivos, que são os decompositores. Os decompositores, eles vão realizar a decomposição de outros organismos. Exemplos de decompositores são os fungos e as bactérias encontradas no solo. Então, vamos entender melhor como é que funciona. Os decompositores, eles vão utilizar restos de seres vivos, ou seres vivos que acabaram morrendo, ou, por exemplo, fezes desses seres vivos, partes de seres vivos de plantas que ficaram caídas no solo, como troncos, folhas, alguns frutos que caíram no solo, então cadáveres, fezes. Então, tudo isso vai ser usado como fonte de alimento para os decompositores. Então, se essa planta morrer, esse preá e essa jararaca, os decompositores eles vão decompor, fazer a decomposição. Então, eles vão se alimentar desses seres vivos, liberando no solo nutrientes. Esses nutrientes, eles vão ser usados, então, novamente por essas plantas, por as plantas do ambiente, como adubo. Então, vão ajudar no desenvolvimento dessas plantas. Então, por isso que a gente diz que os decompositores, eles realizam a reciclagem de materiais que estão lá no solo, porque os materiais vão ser, então, vão ter seus nutrientes liberados no solo, que poderão servir como adubo para o desenvolvimento das plantas daquele ambiente, certo? E aí eu tenho uma imagem novamente de uma cadeia alimentar para vocês. Observem que é uma cadeia alimentar porque está mostrando as relações de parentesco, não, de alimentação entre esses seres vivos. Então, aqui, ó, nós temos sempre uma cadeia alimentar, ela começa com os produtores. As plantas, porque elas produzem seu próprio alimento. Então, as plantas, essa planta aqui, ó, ela vai servir de alimento para esse inseto. Esse inseto serve de alimento para o sapo serve de alimento para a cobra e a cobra serve de alimento para o gavião. Caso esses animais acabem morrendo, todos eles vão servir de alimento para os decompositores, fungos e bactérias do solo. No caso aqui, ó, eu não sei se vocês sabem, mas o cogumelo ele é um fungo, então ele é um decompositor. Ele consegue se alimentar de cadáveres e restos de materiais que estão no solo, e aí ele vai realizar a decomposição. Quando ele faz a decomposição, ele retira os seus alimentos, o seu alimento desses restos de seres vivos e libera nutrientes no solo que vão servir de adubo para outras plantas que estão lá no local se desenvolverem. Agora nós vamos ver adaptações, ou seja, características relacionadas à obtenção de alimento, certo? O primeiro exemplo é o tamanduá, que está sendo mostrado na imagem. O tamanduá ele tem uma língua bastante extensa, certo? E isso
essa língua bastante extensa do tamanduá, ela além de ser extensa, ela apresenta uma espécie de muco nela, que é um líquido pegajoso. Isso vai fazer com que o tamanduá ele consiga se alimentar de formigas que estão em locais um pouco mais difíceis de serem alcançados. Então, o fato da língua ser extensa e ter esse líquido pegajoso, esse muco, vai fazer com que ele consiga prender essas formigas nessa sua língua, se alimentando então delas, mesmo quando elas estão em locais difíceis. Então, aqui vocês conseguem ver, na real, qual seria mais ou menos a extensão dessa língua desse tamanduá. Então, em locais onde ele não conseguiria pegar usando as patas, ele consegue lançar sua língua para pegar essas formigas. Além disso, as formigas são muito pequenas, então o líquido pegajoso vai fazer com que elas fiquem presas aí na língua deles, fazendo então com que ele consiga se alimentar delas. Outra adaptação relacionada à obtenção de alimento é o exemplo do bico do beija-flor. O bico do beija-flor, ele é extenso e fino, certo? Ele é comprido e fino. E isso favorece que ele consiga retirar o líquido nutritivo que é encontrado dentro das flores. Então, ele pega esse líquido nutritivo dentro das flores, graças ao um bico que ele apresenta bastante fino e comprido. Certo? Agora, nós vamos estudar as adaptações relacionadas à sobrevivência a predadores. Então, alguns seres vivos têm características, adaptações, que aumentam a sobrevivência deles a predadores. Um exemplo é um inseto chamado de bicho-folha. O bicho-folha, ele serve de alimento para pássaros. E aí, o que acontece? O bicho-folha, ele consegue realizar a camuflagem, ou seja, ele consegue se parecer com o ambiente. No caso, ele parece com as folhas que ficam no ambiente onde ele é encontrado. O fato dele se parecer com o ambiente vai fazer com que os pássaros eles tenham dificuldade de encontrá-lo naquele local e assim ele consegue sobreviver a esses predadores. Então, aqui na outra imagem, vocês conseguem ver melhor a estrutura do corpo deles e realmente parece bastante com o ambiente de folhas que fica ao redor deles. Então, sempre que eu tenho a aparência visível com o ambiente, eu chamo isso de camuflagem. Outro exemplo de adaptação de sobrevivência a predadores é a capacidade de fuga das zebras. As zebras, elas conseguem fugir em alta velocidade e isso vai fazer com que ela consiga, através dessa capacidade, dessa característica delas, ela consiga sobreviver de predadores, como por exemplo os leões que querem se alimentar delas, certo? Outro exemplo de adaptação de sobrevivência é a presença de espinhos no porco-espinho. Então, o porco-espinho ele tem um corpo revestido de espinho que é disparado sempre que um animal, por exemplo, um cachorro comum ou um cachorro do mato, tenta se alimentar dele. Então, ele acaba fazendo com que esse animal ele seja atingido pelos espinhos. Então, aqui vocês conseguem ver um cachorrinho, ó, foi atingido por espinhos do porco-espinho, aqui na região do olho e também aqui, ó, bastante na região do focinho, nas patas. Então, isso favorece ele sobreviver de predadores como o cachorro do mato. Outro exemplo de adaptação que a gente vai estudar agora são as adaptações relacionadas à propagação, isso é, disseminação da espécie. O que eu quero dizer com isso é que são adaptações que vão fazer com que essa espécie ela consiga se espalhar por outros ambientes. Isso acontece muito nas plantas. As plantas apresentam os frutos, certo? E os frutos, eles têm dentro deles as sementes. As sementes, elas podem dar origem a novas plantas. Então, essas sementes darão origem a novas plantas de mamão e essas sementes darão origem a novas plantas de melancia. Então, as sementes, elas estão dentro de estruturas chamadas de frutos. O que vai acontecer? Os frutos, normalmente, eles são bastante apreciados por alguns animais.
Então, pelo fato deles terem um sabor doce, uma cor bastante viva, então alguns animais apreciam consumir esses frutos, certo? E o que vai acontecer com isso? Então, eu vou trazer aqui o exemplo do tucano. O tucano, ele adora comer o mamão, certo? E aí, o que vai acontecer? Ele chega numa planta, consome o mamão com as sementes, obviamente, e aí o que vai acontecer é que ele vai para outro local. Nesse outro local, ele acaba defecando, ou seja, liberando suas fezes. E nessas fezes do tucano, as sementes de mamão saem intactas. E aí, o que acontece? A semente cai no solo e com o tempo, aquela semente ela vai dar origem a uma nova planta de mamão. Então, assim, o mamão ele consegue se espalhar por um local e ir para outro local onde ele não era encontrado. Então, ele consegue se espalhar por vários locais diferentes quando o tucano vai passando, liberando suas fezes com as sementes de mamão dentro, certo? Outro exemplo de propagação da espécie é no caso de um fruto chamado de carrapicho, que todo mundo na sua vida já deve ter um carrapicho, já teve um carrapicho preso na roupa em algum momento, certo? Então, o carrapicho, se vocês não sabem, é um fruto. E aí, o que acontece? O carrapicho, ele tem uma espécie de espinhos na sua estrutura, e isso acontece por quê? Porque esses espinhos vão se grudar no pelo dos animais, ou nas roupas de pessoas, enfim. E aí, depois, esse animal vai para outro local. Lá, aquele carrapicho cai e dá origem a uma nova planta de carrapicho. Então, assim, essa planta de carrapicho, ela consegue se espalhar por locais diferentes, certo? Se espalhando, se propagando a sua espécie por outros locais. E por fim, para fechar nossa aula de adaptação, certo? Outro exemplo de adaptação é a adaptação que ocorre através da interação com outros seres vivos, ou seja, da relação entre seres vivos diferentes. Um exemplo disso é a relação do peixe-palhaço com a anêmona do mar. Então, aqui nós temos nosso amigo, o peixe-palhaço, e aqui a anêmona do mar. O que acontece? Nos tentáculos, ó, que eu estou mostrando aqui para vocês, da anêmona do mar, o que ela vai fazer? Sempre que ela encontra uma espécie que ela quer se alimentar, ela vai liberar, então, substâncias tóxicas para matar aquela espécie, e aí a anêmona consegue se alimentar dela. No caso do peixe-palhaço, acontece que o peixe-palhaço ele tem uma espécie de substância protetora ao redor do corpo, que vai impedir que as substâncias tóxicas da anêmona do mar consigam atingir ele. Então, é como se ele tivesse uma camada de substâncias protetoras ao redor do corpo, impedindo que ele seja atingido pela anêmona do mar. Isso vai fazer, então, com que ele consiga interagir com essa anêmona do mar de forma tranquila, sem acabar morrendo ali por estar próximo dela. Então, o que acontece? Ele acaba fugindo de alguns predadores dele, aqui se escondendo nos tentáculos da anêmona do mar. O predador do peixe-palhaço, quando entra em contato, a anêmona do mar libera a substância tóxica e acaba matando esse predador dele. Então, aqui ele fica protegido desses seus possíveis predadores no esconderijo de tentáculos da anêmona do mar, certo? E aí, pessoal, eu gostaria de enfatizar que, além de assistirem à aula, vocês devem realizar a leitura lá do conteúdo que está resumido no material a ser consultado do plano de estudo de vocês. Então, façam a leitura com calma, estudem e até a próxima aula.